preparo dos membros para defender a fé na sociedade atual. Bem, esse é um tema bastante complexo e que tem linhas ou caminhos de abordagem diferentes, e eu vou seguir um caminho que eu considero um caminho mais básico ou mais basilar. O ser humano é, ao mesmo tempo, igual e diferente em todas as épocas, certo? Então, há um sentido no qual nós sempre fomos o homem, o ser humano que fomos, e há outro sentido no qual nós somos diferentes do passado. E eu vou lidar hoje, basicamente, com dicas e estratégias mais voltadas para a nossa semelhança do que para a nossa diferença. Por quê? Porque, em geral, eu percebo que quando esse tema é abordado em alguns lugares, não é, o preparo para o enfrentamento da nossa cultura, nós focamos muito nas diferenças que o homem do nosso tempo possui em relação ao passado. E, às vezes, nos esquecemos de focar nas semelhanças. Então, eu vou lidar com a semelhança do conflito e, de alguma maneira, focar nas semelhanças que nós temos como ser humano entre nós e seres humanos do passado. Eu quero começar olhando para dois pressupostos que estão presentes aí no nosso tema, mas estão implícitos, certo? É por isso que eles são pressupostos, não é? São ideias que estão pressupostas no tema preparo dos membros para defender a fé na sociedade atual. Qual é o primeiro pressuposto que está aí implícito neste tema? É o de que nós vivemos em uma sociedade desafiadora, ou o de que nós vivemos em uma sociedade hostil à nossa fé. Eu quero começar perguntando: isto é verdade? Será que nós vivemos, de fato, em uma sociedade que é hostil à nossa fé? E essa é uma pergunta extremamente importante, porque se você acompanha a bolha evangélica das redes sociais, você já percebeu que de um tempo para cá tem um grupo questionando muito a ideia de que existe uma guerra cultural. Ou seja, sobretudo depois do mau comportamento público de alguns cristãos relacionados à vida política do nosso país nas últimas eleições, alguns cristãos têm tentado desacreditar essa ideia de que existe uma guerra cultural, dizendo que foi exatamente esse entendimento a respeito da guerra cultural que nos conduziu a esse mau comportamento nos últimos anos no nosso país. Então eu quero começar fazendo essa pergunta: existe ou não existe essa tal de guerra cultural? Nós vivemos ou não vivemos nesta sociedade hostil? E a minha resposta a essa pergunta, com algum cuidado, é sim, existe algo como uma guerra cultural. Vejam, eu não sou completamente crítico a essa ideia, ou completamente anticrítico a essa ideia. Eu acho que os críticos da ideia de guerra cultural têm razão quando eles percebem que os cristãos se portaram muito mal nos últimos anos no Brasil, ou alguns cristãos se portaram muito mal no Brasil no que diz respeito à esfera pública, especialmente no que diz respeito à macropolítica nas últimas eleições do nosso país. E eu concordo com eles, eu acho que isso tem um pouco a ver com o conceito de guerra cultural, mais especificamente com uma espécie de confusão a respeito da natureza da batalha na qual nós cristãos estamos envolvidos. Parece que nos últimos anos alguns cristãos brasileiros entenderam que a batalha na qual nós cristãos estamos envolvidos é essencialmente uma batalha cultural. E eu quero começar dizendo que isso é um erro. A Bíblia não diz que a batalha na qual nós estamos inseridos é essencialmente uma batalha cultural. Pelo contrário,
A Bíblia diz que a batalha na qual nós estamos envolvidos é essencialmente uma batalha espiritual. Vocês se lembram muito bem daquilo que diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 12, e diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, à luz da Bíblia, a natureza da batalha na qual nós estamos envolvidos é uma batalha espiritual. Ela é transcendente e não imanente. Dito isso, daí negar que existe uma dimensão credal, cognitiva e cultural na batalha é também um grande erro. Veja o que eu estou dizendo para vocês aqui de início. Dizer que a guerra é cultural é um problema. Mas a crítica que tem sido feita recentemente na bolha evangélica da internet brasileira, de que não existe nada de cultural nesta batalha, é cair no outro extremo. Negar que esta batalha se encarna, e, portanto, as encarnações desta batalha sejam crenças, ideias e comportamentos experimentados na vida da cultura, também é um equívoco. Então, a batalha não é cultural, essencialmente, mas a batalha se encarna e é experimentada também no âmbito da cultura. E a Bíblia deixa isso muito claro. Por exemplo, João, lá na sua primeira carta, recomenda aos cristãos que não amem o mundo. E é estranho, não é? Porque João, no Evangelho, começa dizendo que Deus amou o mundo. Será que João é bipolar? Não é? Ele diz que Deus amou o mundo, e aí depois ele escreve dizendo que a gente não deve amar o mundo. Certamente João não está falando da mesma coisa nos dois textos. Quando ele diz que Deus amou o mundo, ele está se referindo à realidade criada. Deus amou a realidade criada. Quando ele diz não ameis o mundo, ele está se referindo a uma mentalidade que governa o mundo sem Deus. Aliás, é só a gente continuar lendo o texto que a gente descobre isso. João vai dizer que as características disso que ele chama mundo são 3. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o desejo exagerado de sentir prazeres, o desejo exagerado de possuir coisas e o desejo exagerado de ocupar uma posição. É ser, ter e sentir. São as 3 grandes características dessa mentalidade que governa o mundo sem Deus. E João diz, se vocês são cristãos, vocês não devem amar o mundo. Portanto, a batalha se encarna na dimensão das ideias e dos conceitos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com este século. Este século em Paulo é sinônimo de mundo em João. Só que aqui Paulo não está falando tanto de ideia apenas, ele está falando de comportamento, porque o verbo que ele usa é o verbo modelar. Então, não seja modelado pelo comportamento do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. E Jesus fala de um ódio do mundo em relação aos seus discípulos que os levaria às raias dos tribunais. Jesus diz, olha, o mundo me odiou, e porque vocês estão em mim, ele também vai odiar vocês. E ele vai exigir algumas vezes que vocês ofereçam algum tipo de resposta a questionamentos que ele venha a fazer a vocês nas raias dos tribunais. Esses são apenas alguns exemplos de como a Bíblia se refere à dimensão credal,
a dimensão cognitiva e a dimensão cultural da batalha na qual nós estamos inseridos. E não é difícil enxergar, não é? Que nós estamos envolvidos numa batalha que envolve essas dimensões. Deixa eu dar apenas alguns exemplos de como ser cristão na sociedade atual é algo desafiador. Veja, nós cristãos, se somos consistentes com a nossa fé, nós cremos na existência de um único Deus revelado pela Escritura Sagrada. Minha pergunta é: esta é a crença majoritária entre as pessoas hoje em dia? Resposta é não. A grande maioria das pessoas hoje em dia entende que não é possível obter um conhecimento absolutamente seguro a respeito de Deus, o que transforma a religião em mera experiência subjetiva, todas elas igualmente válidas. E não é incomum, por causa disso, nós cristãos sermos tidos como intolerantes por afirmarmos a existência de um único Deus, mesmo que a nossa crença em Deus, ou a nossa crença seja em um Deus que nos ordena a amar os nossos inimigos, certo? Mas veja como é que a mera afirmação de que existe um único Deus, revelado por um único livro, é suficiente para que nós sejamos tidos como intolerantes nos dias atuais. Em segundo lugar, nós cristãos estamos convencidos de que a explicação mais lógica para a origem da realidade é criação. Não é isso? Se somos consistentes com a nossa fé, acreditamos que a explicação mais lógica para explicar o mundo no qual, a origem do mundo no qual nós vivemos é criação. Minha pergunta: esta é a crença mais comum nos dias atuais quanto à origem da realidade? É claro que não. Majoritariamente, as pessoas acreditam, pelo menos no ambiente universitário, no ambiente científico, que a realidade teria origem impessoal. E não é incomum, nesses ambientes, ver a crença criacionista, mesmo quando ela é articulada de modo profundo, ser ridicularizada de maneira veemente. Então, veja como é que ser cristão significa, de certa forma, estar na contramão daquilo que se diz nos nossos dias. E eu não poderia deixar de falar, por exemplo, da discussão que está acontecendo neste exato momento, lá no Supremo Tribunal Federal do nosso país, a respeito da descriminalização da prática do aborto. Nós, como cristãos, estamos seguros, certos, de que a prática do aborto é um assassinato, tendo em vista o fato de que cremos que a personalidade humana é algo que está presente desde a concepção. Mas os esforços sistemáticos que são vistos no mundo para naturalizar e para legalizar essa prática, geralmente acontecem escanteando completamente argumentos que são levantados por cristãos. Frequentemente, se você é um pastor, se você é um teólogo, então você não deveria estar envolvido nesse tipo de discussão na nossa sociedade, porque, afinal de contas, nós vivemos em uma sociedade em que as ciências diversas têm lugar no debate público, mas a religião é algo que deve ser vivenciada de maneira privada. Tudo isso para dizer, irmãos, que a hostilidade à fé cristã não é história da carochinha, certo? Nós vivemos em uma sociedade que, de fato, é hostil à nossa fé. Veja, deixa eu abrir um parêntese aqui para fazer um disclaimer que eu considero importante. É verdade que nem sempre a hostilidade que nós a experimentamos em virtude da nossa fidelidade a Deus e à nossa fé. Às vezes, nós experimentamos hostilidade por causa da nossa infidelidade mesmo. Às vezes é por causa da nossa falta de clareza, da nossa falta de sabedoria ao comunicar as coisas, da nossa desproporcionalidade. Crente tem um negócio, né? Crente parece que só tem uma arma.
Às vezes é um negócio que um tiro de chumbinho resolveria, mas a gente sempre usa uma bala de canhão. É um negócio impressionante, o quão desproporcional, às vezes, nós somos nos debates nos quais nós nos envolvemos. Então, às vezes, nós sofremos, não é por causa da nossa fidelidade, é porque a gente é tolo mesmo, a gente não é sábio na maneira como a gente comunica aquilo que nós cremos. Mas isso não significa que não exista uma hostilidade natural. A antítese existe e ela é real. Então, esse é o primeiro pressuposto que eu gostaria de estabelecer com vocês, porque ele está presente, de alguma forma, no nosso tema. Nosso tema pressupõe que nós vivemos em uma sociedade difícil, uma sociedade hostil à nossa fé. E aqui nós chegamos ao segundo pressuposto que está presente no nosso tema, que é o de que a postura esperada de nós em uma sociedade hostil é a de que defendamos a nossa fé. Você viu ali que há uma expressão presente no tema, né? Que é defesa da fé. Então, ele pressupõe que vivendo em uma sociedade hostil, nós devemos nos engajar na tarefa de defender a fé. Pergunta, isso é verdade? Será que tem base bíblica para esse negócio de que em uma sociedade hostil, nós devemos defender a nossa fé? E a minha resposta, agora sem muito cuidado, tá? Sem o cuidado todo anterior, é de que sim. A Bíblia nos convida ou nos convoca a fazer isso. Por exemplo, lembra-se da carta de Judas e daquilo que Judas diz no versículo de número 3, do único capítulo que compõe a sua carta? Ele diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a recomendação de Judas. Ele diz: olha, eu estava escrevendo para vocês sobre a nossa teologia. Estava escrevendo uma carta lá falando daquilo que a gente crê e etc. E aí eu lembrei que nós estamos vivendo em uma sociedade difícil. E eu resolvi mudar o conteúdo da minha carta e escrever para vocês sobre a necessidade que vocês têm de lutar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Uma orientação muito semelhante é dada pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 3, versículos 14 e 15, finalzinho do versículo 14 e depois o versículo 15. Pedro diz assim, vocês estão vivendo em um mundo hostil? Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Eu amo esta passagem. Amo tanto que daqui para frente eu vou falar só sobre ela. Mas eu quero começar dizendo por que eu gosto tanto dessa passagem. É que, dentre outras coisas, essa passagem nos ajuda a entender a natureza daquilo que a Bíblia chama de defesa da fé. Geralmente, quando a gente pensa na defesa da fé, a gente pensa em uma atitude belicosa, uma atitude beligerante, de afronta às pessoas que pensam da maneira diferente de nós. Veja como é que Pedro se refere à nossa tarefa, vou usar o termo técnico agora, apologética, aqui nesta passagem. Ele diz que defender a fé é sinônimo de responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Vejam só,
Pedro, ao usar essa expressão aqui, está dizendo para nós que defender a fé não é proteger alguma coisa que carece de proteção em virtude da sua fragilidade, como se a existência ou a manutenção da fé cristã no mundo dependesse da nossa defesa. A fé cristã é frágil, a fé cristã corre perigo, e a gente precisa defender a fé, senão ela vai deixar de existir. Olha, se esse é o entendimento que você tem de defesa da fé, eu sinto muito dizer a você nessa noite, ele está errado. Ele está errado. Defender a fé não é proteger alguma coisa que, por sua fragilidade, pode ser de alguma forma extinto. O que é defender a fé? Defender a fé é evidenciar a consistência de algo que é absolutamente consistente e estável, mas cuja consistência e estabilidade não é percebida pelas pessoas em virtude da cegueira espiritual delas. Eu vou repetir. Defender a fé não é proteger algo que parece ou que carece de proteção em virtude da sua fragilidade e que está correndo um risco de extinção. Defender a fé é evidenciar a consistência de alguma coisa que é absolutamente consistente e estável, mas cuja consistência e estabilidade não são imediatamente percebidas, não é porque elas não estão presentes na fé, mas é por causa da cegueira espiritual das pessoas. Lembra o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo de número 4? Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que as pessoas não creem no evangelho? Por que as pessoas não percebem a superioridade do evangelho em relação a qualquer outra proposta de vida? É porque isso não está lá no evangelho, é porque o evangelho não tem plausibilidade em si mesmo, é porque ele é incapaz por si mesmo de expressar a sua luminosidade? A resposta é não. É porque os olhos das pessoas foram cegados. E embora a luz do evangelho resplandeça naturalmente a partir daquilo que o evangelho é, as pessoas são incapazes de perceber a grandiosidade do evangelho. E aprove a Deus revelar às pessoas, abrindo-lhes os olhos, através do trabalho do povo de Deus, defendendo a fé. Ou, para usar a linguagem de Pedro, respondendo a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. A pergunta próxima que eu quero fazer, antes de dizer como nós precisamos fazer isso, que é o ponto mais central da minha palestra dessa noite, é de quem isso é esperado, certo? Defender a fé. Quem a Bíblia espera que faça isso? Por que eu quero responder essa pergunta? É porque, em geral, nós imaginamos que a defesa da fé é o ministério de alguns poucos cristãos que foram dotados por Deus de habilidades especiais para fazer isso, que são os apologetas. Se eu pedisse para você se lembrar de alguém que defende a fé, possivelmente você citaria alguns nomes.
Se você está familiarizado com a igreja antiga, talvez você falasse de Justino o Mártir, Tertuliano, Agostinho, grandes apologetas do passado. Se você estiver familiarizado com a igreja medieval, talvez você fale de Santo Anselmo ou de São Tomás de Aquino, grandes apologetas medievais. Se você estiver familiarizado com a igreja do período moderno, talvez você fale de C.S. Lewis como um grande apologeta. Se você estiver familiarizado com a igreja mais contemporânea, talvez venha à sua mente Francis Schaeffer. Todos eles grandes apologetas do passado. Na nossa cabeça, defender a fé é uma tarefa exclusiva de um grupo de pessoas que recebeu habilidades especiais da parte de Deus para fazê-lo. Algumas habilidades como boa retórica, uma lógica extremamente consistente, um grande treino cultural. Na nossa cabeça são essas pessoas que foram chamadas por Deus para esta tarefa de defender a fé. Vejam bem, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que existem pessoas que Deus levanta e que prepara para fazer isso com mais naturalidade, e pessoas que Ele, inclusive, chama para treinar a igreja na maneira como ela deve realizar essa tarefa. Todos esses nomes que eu mencionei aqui foram, sem dúvidas, pessoas levantadas por Deus para fazer isso com naturalidade e também para treinar a igreja na maneira como fazer isso. Mas o que eu quero que você perceba é que, à luz de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, responder a todo aquele que pedir a razão da esperança cristã não é uma tarefa exclusiva de alguns crentes. É uma tarefa de todos os crentes. Por quê? Porque Pedro não está destacando um grupo particular de crentes quando ele oferece esse imperativo. Essas palavras foram dirigidas pelo apóstolo Pedro, não a um grupo especial de cristãos, mas a todos os seus leitores. E a pergunta é: quem eram os leitores de Pedro? Se você for lá para o primeiro capítulo, para o primeiro versículo da carta, você vai perceber que eram os eleitos de Deus, forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Com quem Pedro está falando? Cristãos que haviam sido dispersos pelo Império Romano em virtude da perseguição. É com eles que Pedro diz, ou a eles que Pedro diz, cristãos comuns: sobre os ombros de vocês pesa a responsabilidade de responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. E reparem um detalhe curioso aqui. Eu acho isso muito interessante. A orientação nem é para que eles dessem a razão da esperança. É para que eles estivessem preparados para dar, caso fosse necessário. Essa é a orientação de Pedro. Ou seja, cada crente precisa estar preparado para, caso seja necessário, caso ele seja interrogado, ele consiga oferecer a razão da esperança cristã que ele possui. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque, na maioria das vezes, quando a gente pensa na apologética, a gente pensa em encontros públicos organizados. Não é verdade? Um debate num podcast com um pastor e um ateu. Ou então em um debate na universidade entre um pensador cristão e um pensador não cristão. Confesso a vocês,
eu acredito pouquíssimo em apologética pública. Por quê? Geralmente vira rinha de galo, certo? Geralmente, os seguidores de um vão para lá para aplaudir aquilo que ele diz, os seguidores do outro vão para lá para aplaudir o que ele diz, e raramente alguém está considerando de fato os argumentos que um ou que outro estão levantando. Porque, vamos ser honestos, para alguém mudar de opinião publicamente e se dar por vencido no meio de um argumento, é um negócio difícil, não é? E ele dizia assim, olha, de fato eu pensava diferente, mas com a sua argumentação hoje, eu fui convencido. Difícil isso acontecer, não é? Eu tenho pouquíssima crença em apologética pública. Veja, não é que eu não acredite que não haja benefícios. Há benefícios, até porque muitas vezes não é a pessoa com quem você está debatendo que vai ser, de certa maneira, convencida, mas outras pessoas que estão assistindo o debate, que estão sendo enriquecidas por aquilo que está, de alguma maneira, acontecendo. Mas o que eu quero que você perceba é que, quando Pedro fala disso, ele não tem em mente um evento público organizado. O que Pedro tem em mente aqui são encontros privados que nós experimentamos ao longo do nosso dia a dia. Há um livro de apologética publicado pela editora Monergismo, chamado A Batalha Pertence ao Senhor. Ele é escrito por um teólogo, um apologeta norte-americano ligado à escola de Westminster, chamado Scott Oliphant. E ele diz o seguinte em um dos seus parágrafos: desafios à nossa fé podem vir de todos os lados. Podem vir de amigos na escola ou no trabalho, ou de estranhos em nosso avião ou em uma loja. Podem vir em vários momentos e de várias maneiras. Podem vir direta ou indiretamente. Uma pessoa pode simplesmente dizer de passagem que a única coisa em que vale a pena crer é em si mesmo. Ou pode tentar convencê-lo de que a fé em Cristo é um exercício sem sentido. Como deveríamos responder a essas coisas? Deveríamos responder ou deveríamos tentar evitá-las? Veja o que o Scott Oliphant está dizendo aqui. É que oportunidades de defesa da fé são situações com as quais nós nos deparamos cotidianamente. Por exemplo, sempre que você reage a uma situação desconfortável com sobriedade, e isso chama a atenção das pessoas e elas perguntam, por que você não desesperou no meio dessa situação? O que ela está dando a você? Uma oportunidade de oferecer a razão da sua esperança. Nem sempre a pessoa vai perguntar assim, diga-me de fato no que você crê, mas ela vai se espantar com a sua reação diante de uma situação na vida. E ela vai dizer, olha, outras pessoas, nesta mesma situação, teriam arrancado os cabelos. Por que você reagiu de maneira tão sóbria e tranquila? Ela está pedindo, dê-me a razão da sua esperança. Essa é uma oportunidade de defesa da fé. Ou então, você está conversando no seu trabalho sobre como as coisas deveriam ser. Está falando sobre princípios éticos. E alguém pergunta para você, por que você acha que as coisas têm que ser desse jeito? O que ela está dando a você? Uma oportunidade de defesa da fé. Ou então você está no meio do grupo da sua escola, e aí as pessoas levantam críticas à fé cristã, dizendo que todos os cristãos, por exemplo, são homofóbicos. Certo? O que ele está dando a você? Ele está dando a oportunidade de oferecer a razão da esperança que há em você. Então, perceba, Pedro nos diz que a defesa da fé não acontece majoritariamente em encontros públicos e organizados. Eles acontecem em encontros privados, nos quais os quais nós experimentamos ao longo da nossa existência. E
todos nós experimentamos circunstâncias como essas e, querendo ou não, intencionalmente ou não, oferecemos, correta ou incorretamente, as razões da esperança que há em nós. A questão fundamental não é tanto se você vai oferecer ou se você não vai oferecer as razões. A questão é como você vai fazer isso. Veja o que Pedro exige: que vocês estejam preparados. Esse é o ponto. Pedro sabe que as ocasiões vão surgir. Ele sabe que é inevitável passar pela vida sem que pessoas perguntem a nós. E ele está dizendo: o ideal é que cada um dos cristãos estejam preparados para oferecer essas respostas. Feito todo esse movimento inicial, então vamos responder à grande pergunta da noite: como, afinal de contas, nós devemos estar preparados para defender a nossa fé? Ou, se você quiser uma outra forma de fazer essa pergunta, o que significa defender a fé de maneira preparada? Vejam, irmãos, eu não tenho nenhuma pretensão de ser exaustivo na minha resposta, porque essa é uma pergunta absolutamente complexa, mas eu quero levantar 3 características de uma defesa da fé sólida e saudável que são apresentadas por Pedro no capítulo 3 da sua primeira carta, versículos 14 a 16. Então, a primeira característica de uma defesa da fé que é verdadeiramente preparada é coragem. Essa é a primeira característica. Ou seja, nós somos convidados por Pedro nesta passagem a defender a nossa fé corajosamente. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aí no texto. Vejam que a orientação que Pedro dá quanto a responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança é dada como uma alternativa ao medo ou ao temor. Você percebeu isso? O verso 14 começa dizendo: não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ou seja, Pedro começa orientando os crentes que estão na dispersão, dizendo: existe uma tensão no ar, existem várias controvérsias entre vocês e as pessoas que estão ao redor de vocês. Como é que vocês vão responder a isso? Pedro diz: não tenham medo, não fiquem alarmados. Antes, ao contrário disso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. O que a gente aprende por contraste aqui? Ora, que uma característica fundamental de uma defesa da fé preparada é uma defesa corajosa. E talvez a pergunta seja: por que é necessário coragem para defender a fé? A razão é muito simples. É que frequentemente a defesa da fé nos coloca em rota de colisão com as pessoas. Frequentemente ela nos coloca em rota de colisão com as pessoas. Como nós vimos no primeiro tópico da palestra de hoje, a batalha na qual nós estamos envolvidos é uma batalha de natureza espiritual. Mas ela não é experimentada de maneira desencarnada. Ela é experimentada através do confronto de ideias, crenças e comportamentos que são pensados, cridos ou experimentados
por pessoas que estão ao nosso redor. O que significa isso? Significa, irmãos, que defender a fé sempre significará posicionar-nos de maneira contrária ao que pensam outras pessoas. Seja essa pessoa um colega de trabalho, seja essa pessoa um membro da nossa sala na universidade, seja essa pessoa um vizinho nosso, seja essa pessoa um filho, seja essa pessoa um irmão, seja essa pessoa um pai ou uma mãe. A vida no mundo é assim. E se nós queremos defender a fé, necessariamente nós estaremos em algum momento em rota de colisão com as pessoas. Além disso, preste atenção, ao fato de que normalmente as ideias e comportamentos que se nos opõem, e preste atenção no movimento, eu não estou falando da gente se opondo, mas recebendo oposição, certo? Se nos opõem, geralmente são ideias e comportamentos que desfrutam um de dois privilégios. Ou tem uma alta aceitação social, ou tem uma defesa muito constante de canais midiáticos. Por que é importante fazer essa distinção? Porque às vezes nós somos iludidos de que as ideias que se tornam majoritárias no nosso contexto são as que têm um número maior de defensores. Isso não é verdade. Às vezes é, mas às vezes ideias se tornam majoritárias não é porque tem um número significativo de defensores, é porque os poucos defensores que as defendem são barulhentos nos lugares em que, ou através dos quais a cultura contemporânea é formada. Ou seja, porque determinadas minorias se assentam em lugares que são significativos no sentido de formar a cultura na qual nós estamos vivendo. Então veja, por que é necessário coragem para defender a fé? Primeiro porque defender a fé sempre nos colocará em rota de colisão com as pessoas. E defender a fé, em geral, significará sofrer a oposição de ideias que têm um número muito significativo de pessoas, ou ideias que têm um pequeno número de pessoas, mas que é altamente barulhento na sociedade na qual nós estamos inseridos. E a tendência nossa, por amor próprio, é exatamente a gente tentar se proteger de tudo aquilo que o confronto com as pessoas e as ideias podem eventualmente nos causar. Irmãos, é inevitável. Defender a fé necessariamente pode implicar para nós outros ridicularização, rejeição e, por que não, em casos extremos, até violência e morte. Para nós falar isso é meio estranho, porque graças a Deus nós vivemos em uma cultura na qual nós ainda temos ampla liberdade de vivência da nossa fé. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, não foi sempre assim. E nós não temos garantia de que sempre será assim. No passado, a história da igreja está cheia de exemplos de pessoas que deixaram os seus nomes registrados na galeria dos defensores da fé com o seu próprio sangue. Um dos maiores exemplos para mim de coragem nesse ponto particular é um homem chamado Policarpo, um discípulo de João, do 2º século, que foi pastor da igreja de Esmirna, uma das igrejas do Apocalipse, a qual nós temos uma carta registrada. Policarpo foi martirizado, morreu queimado no 2º século em virtude da sua fé.
E o martírio de Policarpo foi documentado em um documento que já está traduzido para o português naquelas obras da editora Paulus, coleção patrística, uma coleção verde bem grande. Logo no primeiro dos volumes, o volume dos Pais Apostólicos, nós temos uma ata chamada Ata do Martírio de Policarpo de Esmirna, que relata o martírio dele e traz algumas das palavras que Policarpo disse durante o processo que culminou no seu martírio. E eu quero destacar algumas das palavras que esse servo de Deus do passado falou durante esse período, para vocês perceberem o tipo de coragem que marcava o defensor da fé do passado. Quando Policarpo foi ameaçado de ser lançado na fogueira, por exemplo, ele respondeu com as seguintes palavras, abre aspas: tu ameaças com um fogo que queima um momento e pouco depois se apaga, porque não conheces o fogo do juízo que virá e da punição eterna reservada aos ímpios. Mas porque demoras, faze vir o que quiseres. Quando ele estava para ser pregado na estaca onde ele seria queimado, Policarpo pediu: deixai-me assim, porque aquele que me concede suportar o fogo, me concederá também resistir firme na fogueira, sem a necessidade dos vossos pregos. Isso é impressionante, não é? Eles iam pregá-lo lá, e ele disse: não precisa, fiquem tranquilos, aquele que vai me fortalecer para enfrentar o fogo, me fortalecerá para que eu fique aqui sem os pregos de vocês. E diz a ata que quando ele já estava amarrado, aguardando o fogo, ele fez a seguinte oração: Pai do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por meio do qual te conhecemos, Deus dos anjos e das potestades, te bendigo, por me teres julgado digno deste dia e deste momento, fazendo-me participante no número dos mártires do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da alma e do corpo na vida eterna e na incorruptibilidade do teu Espírito Santo. Possa eu hoje ser acolhido entre eles diante de ti num sacrifício cevado e agradável, como tu mesmo me preparaste e manifestaste e levas agora a cumprimento, Deus veraz e leal. Por isso eu te louvo também por todas as coisas. Te bendigo e te dou glória por meio do Pontífice eterno Jesus Cristo, teu Filho dileto, e por seu meio seja a glória a ti em união com ele no Espírito Santo, agora e sempre, nos séculos vindouros. Amém. É impressionante, não é? Essas palavras de Policarpo, e revelam quanta coragem este homem tinha para defender a fé no seu tempo. Irmãos, eu definitivamente não tenho síndrome de Marte, certo? Definitivamente não tenho. Eu não quero que venha perseguição sobre a igreja, eu não clamo por perseguição, eu não desejo que isso aconteça. Pelo contrário, eu oro todos os dias para que Deus nos dê muita paz e muita liberdade para continuarmos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo aquilo que cremos diante das pessoas. Mas nós não podemos nos esquecer nunca que nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E na batalha espiritual, a primeira coisa que Deus exige de nós é que nós sejamos fiéis, ainda que isso nos custe a nossa própria vida. Ele disse a uma das igrejas: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Geralmente a gente entende essa expressão até a morte como até o final, até chegar o seu último dia. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: ser fiel ainda que isto custe a sua própria vida. Esse é o significado de ser fiel até a morte. Ainda que isto te leve a padecer pelo meu nome, e eu, então, te darei a coroa da vida. Então, a primeira característica do nosso preparo é a coragem. Nós precisamos defender a fé neste mundo de maneira corajosa.
A segunda característica que nós encontramos aqui nesse texto da carta de Pedro é a santificação. Então, a primeira característica é a coragem, a segunda é a santificação. Então, eu diria que defender a fé de maneira preparada significa fazê-lo santificadamente ou exclusivamente. Há um detalhe em 1 de Pedro capítulo 3, que geralmente costuma passar despercebido de nós leitores. Veja, o texto é uma orientação para respondermos quando nós somos perguntados e para que façamos isso de maneira preparada, certo? O que Pedro está orientando a gente a fazer? Quando você for perguntado, responda de maneira preparada qual é a razão da fé que há em você. Essa é a orientação da passagem. Mas o imperativo do texto não é nem respondam, nem estejam preparados. Vocês perceberam isso? Qual é o imperativo da passagem? É santificai a Cristo como Senhor no coração de vocês. E o que eu quero que você perceba é que Pedro está relacionando a defesa da fé aqui, o ato de responder àqueles que nos perguntam, primariamente, a exclusividade de Cristo como Senhor no nosso coração. Ou a exclusividade do senhorio de Cristo sobre a nossa vida como um todo. O preparo e a atividade são apenas meios através dos quais essa exclusividade de Cristo no nosso coração como Senhor se manifesta. E essa relação tem basicamente duas implicações para a maneira como nós defendemos a nossa fé em nossa sociedade. Uma implicação tem a ver com as nossas motivações. Defender a fé de maneira preparada, preste atenção nisso, é fazê-lo motivado por amor a Jesus. E é importante destacar isso, porque não é incomum, na defesa da fé, nós confundirmos os interesses de Jesus com os nossos interesses. Isso é muito comum. E às vezes a gente percebe que a gente está brigando mais por nós mesmos do que pela honra e pela glória do nosso Senhor. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês, bem pessoal. Eu amo a igreja. Eu estou me referindo à igreja como uma instituição mesmo. Eu amo a igreja. Os meus amigos costumam dizer que eu sou presbiteriano com pedigree, né? Porque eu sou filho de pastor presbiteriano, terceira geração de presbiteriano, pastor presbiteriano. Então, eu praticamente vivi a minha vida dentro da igreja institucional. Tenho servido a igreja institucional ao longo da minha vida por 41 anos. Posso dizer uma coisa para vocês? Todas as vezes em que alguém faz críticas à igreja, sabe qual é a minha tendência? Imediata. Defendê-la. A minha tendência imediata é sempre defendê-la. E eu preciso fazer um esforço muito grande para reconhecer que, embora seja a expressão temporal do corpo de Cristo, a igreja pode e tem muitas vezes falhado naquilo que ela é e naquilo que ela tem feito. Isso não é fácil para mim. Por quê? Porque eu amo a igreja. Eu tenho apreço pela igreja institucional. Então, todas as vezes que eu converso com alguém e alguém começa a fazer
críticas à igreja institucional, o meu coração começa a queimar. E a minha tendência imediata é entrar numa briga com a pessoa sem refletir se eventualmente aquilo que ele está dizendo não é verdade. Porque, de fato, pode ser. Não é verdade que a igreja institucional acerta em todas as coisas que ela faz nesse mundo. Ela é composta de pessoas pecadoras como nós. E a igreja tem errado e errou muito ao longo da história em vários aspectos particulares. Se eu não tomar cuidado, eu começo a lutar pela igreja institucional e não por Jesus. Percebe? O que Pedro está dizendo aqui? Você só será um bom defensor da fé se Cristo for o único Senhor no seu coração. Se você tiver os seus ídolos de estimação, você não terá um preparo adequado para ser um defensor da fé, porque você não lutará pela glória de Jesus Cristo. Você lutará pelas suas próprias convicções. Então, é sempre um desafio discernir se nós estamos batalhando pela honra e glória de Jesus Cristo ou estamos lutando e batalhando por nós mesmos. Veja, eu não estou dizendo com isso que às vezes não seja preciso lutar pela igreja por causa de Jesus. Porque muitas das críticas que são feitas à igreja institucional não são justas. E quando elas não são justas, por amor a Jesus Cristo, que é o Deus da justiça, a mim cabe defender também a igreja institucional. Mas, porque eu amo a igreja institucional, frequentemente eu sou incapaz de perceber as ocasiões em que justamente ela é criticada. Então, Pedro está dizendo, defender a fé de maneira preparada é defender a fé santamente. É defender a fé baseado na exclusividade de Jesus Cristo. E isso tem a ver com a nossa motivação na defesa do Evangelho. Mas há uma segunda implicação aqui, que não diz respeito à nossa motivação, mas diz respeito ao nosso conteúdo. Em outras palavras, santificar a Cristo no coração, dentre outras coisas, significa ter a mente governada pelas ideias de Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Sempre que a gente pensa em como nós defendemos a fé na cultura contemporânea, a tendência da gente é imaginar que isso significa construir argumentos absolutamente novos que possam tornar a fé mais acessível e mais palatável para as pessoas. Atenção, eu não tenho nenhuma dúvida de que existe espaço para criatividade na defesa da fé, certo? Nós precisamos ser criativos na maneira como nós comunicamos as verdades da redenção e do Evangelho para as pessoas do nosso tempo. Mas o que eu quero que você entenda agora, a partir dessa afirmação de Pedro, é que nós não temos criatividade absoluta. O nosso papel na defesa da fé não é inventar roda. Aliás, na teologia, na vida cristã, todas as vezes que alguém tenta inventar a roda, ele quebra a roda. Todas as vezes que a gente quer um argumento novo, uma bala de prata, que seja irrefutável, criativo, que vai convencer todo mundo ao mesmo tempo. Todas as vezes que a gente quer isso, a gente quebra a roda. Sabe qual é o nosso papel como defensores da fé? O nosso papel é desanuviar
a visão das pessoas para que o brilho natural do Evangelho seja visto por elas. É engraçado, olha só. Geralmente as pessoas acham que se tornarão melhores apologetas mexendo no Evangelho. Sabe qual é a minha dica? Não é no Evangelho que tem que mexer. É no olho das pessoas. O seu papel não é tornar o Evangelho mais relevante. O Evangelho é relevante por si. O seu papel é ajudar as pessoas a perceber que o Evangelho é relevante. Defender a fé é o trabalho de um oftalmologista, certo? Ele limpa os olhos das pessoas, ele desanuvia os olhos das pessoas, para que as pessoas enxerguem o poder, a beleza e a grandiosidade do Evangelho. E para isso, você precisa de duas coisas, certo? Lembra, essa é a sua tarefa. Não é a tarefa do Francis Schaeffer, do C.S. Lewis, do Agostinho, lá atrás, não. Essa é a tarefa de todo crente. Para isso, você precisa de duas coisas, certo? Primeiro, de um conhecimento profundo do Evangelho. Se você não conhecer o Evangelho que você tem que defender, você não vai conseguir defender esse Evangelho, certo? Primeiro passo é ter um conhecimento robusto e profundo do Evangelho. Ninguém pode ser um defensor preparado da fé cristã se não conhece a fé cristã. Então, não tem atalho. Você precisa ter um conhecimento robusto da fé cristã. Depois, em segundo lugar, você precisa ter um bom conhecimento de como as pessoas da sua época ou do seu tempo pensam. Ou seja, você precisa conhecer razoavelmente as ideologias que cativam o coração das pessoas e roubam a mente delas. Por quê? Porque geralmente, nem sempre, mas geralmente, o processo de desanuviar os olhos de alguém passa por demonstrar as inconsistências das ideologias que ela assumiu. Ou seja, sabe quando é que alguém costuma se encaminhar ao Evangelho? Quando ela se decepciona com a explicação da vida que antes ela estava assumindo. Então, boa parte do nosso papel como defensores da fé é mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão abraçando como maneira de explicar a realidade não dará para elas aquilo que elas estão esperando que dará. E para isso, a gente precisa ter um bom conhecimento das principais ideologias que tendem a roubar o coração e a mente das pessoas. Bem, essa é a segunda coisa que Pedro nos ensina aqui. O que significa defender a fé de maneira preparada? Primeiro, significa fazê-lo de maneira corajosa. Segunda, significa fazê-la consciente da exclusividade do senhorio de Jesus Cristo, ou de maneira santa, exclusiva. E em terceiro e último lugar, Pedro nos ensina que nós precisamos, se queremos defender a fé de maneira preparada, fazê-lo de maneira equilibrada e autêntica. Vou repetir. Nós precisamos fazê-lo de maneira equilibrada e autêntica. Vejam que no versículo 16, Pedro usa aí duas expressões que também dizem respeito à maneira como nós devemos defender a fé. Mais diretamente agora, conectadas à nossa relação com as pessoas. Você percebeu aqui que essas três características estão de alguma forma ligadas com os mandatos criacionais, né? Coragem tem a ver com o mandato cultural, a nossa relação com o mundo.
exclusividade de Cristo tem muito a ver com o mandato espiritual, a nossa relação com Deus. E agora, equilíbrio e autenticidade tem muito a ver com o mandato social, a nossa relação com o nosso semelhante, ou a nossa relação com o nosso próximo. Quais são as duas expressões que Pedro usa aí para a gente encerrar a nossa palestra dessa noite? Então, a primeira delas é com mansidão e temor. Olha, os estudiosos não são unânimes quanto ao significado dessa expressão, mas eu creio que essa expressão mansidão e temor se refere ao equilíbrio que é necessário, mas frequentemente não está presente na maneira como nós defendemos a fé diante das pessoas, entre o compromisso com a verdade. Esse é o significado da palavra temor. Acho que temor aqui é temor a Deus. Ou seja, você está defendendo a palavra de Deus. Você está defendendo o evangelho que procede de Deus. Faça isso com temor a Deus, sem negociar a verdade. Certo? Esse é um lado da história. Mas o outro lado é a gentileza no trato com as pessoas. Esse é o significado da palavra mansidão. E é interessante como nós tendemos a ser desequilibrados nisso. Impressionante. As pessoas que geralmente têm apreço pela verdade são brutos. As pessoas que são gentis geralmente negociam a verdade. Eu não estou dizendo que as duas coisas estão necessariamente relacionadas umas às outras. Só estou apontando desequilíbrios que são mais comuns entre nós. Então, de repente, tem um cristão, você olha para ele assim, ele ama a verdade. Ele não está disposto a negociar a verdade. Mas quando ele vai conversar com as pessoas, ele é um trator. Ele sai passando por cima de todo mundo. E ele destrói todas as possibilidades de comunicação que eram possíveis, de modo que a pessoa fala, olha, se isso é ser um crente, você me desculpa, eu não quero não. Por outro lado, você tem crentes que são extremamente gentis. Olha, chega a ser meloso, né? O cara é gentil, uma gentileza impressionante. Mas quando ele vai comunicar o evangelho, o cara olha para ele e fala assim, ué, eu não estou vendo nenhuma diferença entre você e eu, então eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, certo? Porque isso que você apresentou para mim é tão a mesma coisa que eu sou e que eu faço, que eu não quero mudar de posicionamento. Por quê? Porque ele negociou a verdade do evangelho. Irmãos, vejam o que o Alistair McGrath diz no seu livro Apologética Pura e Simples. E se você tem apreço por esse negócio de defender a fé, depois pega comigo essa frase, copia, e bota no espelho da sua casa para de manhã, todo dia, você olhar para isso e ler. Olha o que o Alistair McGrath diz. Ele diz assim, o evangelho só deve causar dificuldades. Está vendo? Ele não está dizendo que o evangelho não deve causar problemas para as pessoas, não. Às vezes tem que causar. Mas ele só deve causar dificuldades por sua natureza e conteúdo intrínsecos, não pela maneira como é anunciado. Uma coisa é o evangelho ser motivo de ofensa. Outra, bem diferente, é seus defensores serem motivo de ofensa pela escolha pouco sensata das palavras a serem empregadas ou por sua atitude agressiva e desdenhosa em relação aos de fora. Como nós precisamos aprender isso? Nós não podemos abrir mão das verdades do evangelho.
mas nós não precisamos tratar as pessoas como se elas fossem piores do que nós. E, lamentavelmente, o que eu percebo é que os cristãos contemporâneos, no desafio de defender a fé, são pouquíssimo ajeitados na maneira como comunicam o Evangelho. Às vezes nós fazemos isso de cima para baixo, olhando para as pessoas como se elas fossem inferiores a nós, por não terem recebido o que um dia recebemos de graça. E se existe um grupo a quem não cabe de forma nenhuma essa postura, somos nós reformados. Por quê? Porque nós somos o povo da salvação pela graça. Nós acreditamos que a única coisa que nos diferencia das pessoas a quem nós pregamos o Evangelho, sejam elas pecadores moralmente respeitados, ou sejam elas pecadores devassos, considerados uma lástima pela nossa sociedade, qual é a única coisa que nos diferencia dessas pessoas? A graça de Deus. Não fosse a graça de Deus, nós estaríamos na mesma condição, ou em condição pior, das pessoas a que nós muitas vezes reputamos como pessoas inferiores, por não terem ainda recebido esta manifestação da graça de Deus. Então, a primeira coisa que deve marcar aqui em relação às pessoas é esse equilíbrio. Compromisso com a verdade, equilibrado com gentileza na comunicação às pessoas. Mas há uma segunda expressão, e eu quero terminar com ela, que é a expressão mansidão e temor, é a primeira, e a segunda é com boa consciência. Pedro diz, olha, defender a fé de maneira preparada é defender com boa consciência. Minha pergunta é, o que é defender a fé com boa consciência? É defendê-la com autenticidade. Irmãos, o que Pedro está dizendo para nós aqui é que a defesa da fé não pode se tornar um esporte para nós. Sabe o que eu sinto, às vezes? É que para algumas pessoas na igreja, parece que defender a fé se tornou um esporte. Algo que a gente faz com a finalidade de brincar. Testar a nossa capacidade lógica, ou testar a nossa capacidade retórica diante das pessoas. Posso dizer uma coisa a vocês? As pessoas percebem quando nós estamos tratando-as como alvo dos nossos caprichos. As pessoas podem não dizer, mas a gente não consegue enganar o tempo todo. Na verdade, irmãos, defender a fé deve ser algo que nós fazemos de maneira genuína, como uma extensão daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos. Tem muito crente que acha que fazer apologética, defender a fé, é decorar meia dúzia de argumentos para usar em momentos X, Y e Z. Tem gente até que faz o caminho na Bíblia. Se alguém chegar com essa pergunta, eu vou para o texto tal. Quando eu chegar lá, se ela disser X, eu vou para outro texto Y. Se ela disser Y, eu vou para o texto Z. Assim, como se pessoas fossem robôs, mecânicos. Gente, as pessoas não são previsíveis, ou tão previsíveis, como nós às vezes imaginamos. Elas são pessoas. E elas serão amadas e tendem a ser conquistadas na medida em que elas são tratadas por como pessoas por outras pessoas. Ou seja, é quando nós nos envolvemos autenticamente nesse desafio, crendo e sendo aquilo que de fato cremos,
que nós tendemos a ter maior sucesso no desafio de responder às pessoas a razão da esperança que nos foi dada. Quais são as 3 características de uma defesa preparada do Evangelho? Coragem, santificação, equilíbrio e autenticidade. É assim que Deus deseja que nós defendamos o Evangelho no contexto desta ou de qualquer outra cultura. Eu sei que eu já passei o tempo, mas eu quero dar uma última palavra a título de conclusão. Sempre que a gente pensa em defender a fé, a gente pensa em relação às pessoas que estão fora da igreja. Não é verdade? Na nossa cabeça, esse é sempre um movimento que nós fazemos em relação a quem está fora. Por isso eu quero terminar com a leitura de 2 parágrafos de um livro, um texto do Francis Schaeffer, chamado A Nova Superespiritualidade, que ainda não está traduzido para o português, no qual o Schaeffer dá um testemunho a respeito de filhos da igreja. Ele diz o seguinte, abre aspas, nas últimas décadas, recebemos anualmente vários jovens de lares ortodoxos nos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e etc. E eles nos disseram, vocês são a nossa última esperança. Nós não teríamos dito isso, mas de uma forma ou outra, eles disseram. Eles eram alunos de igrejas que proclamam acreditar na Bíblia e tentam manter a ortodoxia da doutrina. Eu não estou falando, diz Schaeffer, de estudantes que vieram de igrejas liberais. Isso é uma coisa completamente diferente. Eu estou falando de estudantes que vieram de grupos ortodoxos, que disseram, vocês são a nossa última esperança. Por quê? Porque as igrejas deles lhes disseram que acreditassem, mas não lhes foi dada nenhuma resposta intelectual às perguntas que eles faziam. Os seus pais e pastores davam tapinhas nas cabeças deles e diziam, não faça perguntas, querido, apenas acredite. Era mais espiritual acreditar sem fazer perguntas do que perguntar. A segunda razão pela qual os jovens estavam se afastando das igrejas era que eles não viam beleza e autenticidade nelas. Por exemplo, as famílias estavam se desintegrando, o divórcio sem base bíblica era frequentemente cada vez mais aceito, e de muitas maneiras a geração mais velha não estava vivendo de acordo com a ortodoxia que pregava. Muitas vezes havia pouco amor, pouca sensibilidade, pouca ou nenhuma comunidade. Essa citação é muito interessante, não é? Porque ela mostra que dar razão da esperança que há em nós não é algo que a gente faz apenas com quem está fora da igreja. Os nossos filhos clamam por respostas. Os nossos jovens clamam por respostas. E eles precisam que nós, geração mais velha, expressemos as respostas e demonstremos as respostas com a nossa maneira de viver. Ou seja, como é que a gente dá a esperança, a razão da esperança que há em nós? Pelas nossas palavras e pela demonstração da nossa vida, vivendo autenticamente a vida no Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude numa cultura tão difícil e hostil como a nossa, a respondermos àqueles que perguntarem de maneira preparada.